O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor, que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o próprio dever. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Essa linda história, criada por Emmanuel e que consta do livro conhecido como Livro de Respostas, pela psicografia de Chico Xavier, toca o assunto do nosso programa de hoje, a questão da coragem e essa coragem de cumprir o dever. Já falamos de outra vez sobre coragem, mas hoje nós queremos voltar a tratar desse tema em razão das reflexões que nós vamos trazer hoje para o nosso programa Ponto de Vista, baseando-se aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma comunicação que nós estamos agora iniciando o estudo dela, vamos concluir aqui, que é do Espírito Lacordaire, que foi dada no ano de 1863. Esse Espírito Lacordaire, seu nome completo é Jean-Baptiste Henri Lacordaire, ele foi um religioso da Igreja Católica, ele foi um sacerdote, ele teve grande importância, inclusive política, na França, na época em que viveu. E Lacordaire, ele ainda como encarnado, ainda ligado à Igreja Católica, ele teve contato com os fenômenos das mesas girantes, isso lá por volta do ano de 1853. Para aqueles que gostam de estudar mais a história do Espiritismo, eu deixo a recomendação aqui da leitura da Revista Espírita do ano de 1867, do mês de fevereiro. É lá que traz algumas notícias históricas de Lacordaire, que foi então alguém que, ainda ligado à Igreja Católica, ainda ali vinculado com as suas crenças e com todo o seu compromisso de expansão da doutrina que ele acreditava, ele ainda assim reconheceu os fenômenos de manifestações dos espíritos como verdadeiros. Numa carta que ficou registrada numa comunicação que ele teve com uma pessoa da época, ele disse assim, olha, vistes girar e ouvistes falar das mesas, que era aquele fenômeno que impressionou os Estados Unidos e a Europa na segunda metade do século XIX, das chamadas mesas girantes. E aí ele prossegue na carta dizendo assim, ó, desdenhei vê-las girar como uma coisa muito simples, mas ouvi e fiz falar. Quer dizer, ele experimentou o fenômeno diferente de muitos críticos do Espiritismo na época e até hoje, que, sem conhecer o fenômeno, se posicionaram contra. E ele vai desenvolvendo a carta dizendo assim, elas me disseram coisas muito admiráveis sobre o passado e o presente. Por mais extraordinário que isto seja, é para um cristão que acredita nos espíritos um fenômeno muito vulgar e muito pobre. Em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros para se comunicar com os espíritos. Apenas outrora se fazia mistério desses processos como se fazia mistério da química. E ele vai então desenvolvendo a sua carta, né, mostrando que, independente das convicções que ele tinha na época, ele ainda era capaz de reconhecer que sim, os espíritos se manifestavam de formas como aquela em que ele coloca aqui. E Lacordaire, ele vai então continuar a sua vida, isso aqui ele escreveu lá no ano de 1853, e ele vai desencarnar em 1861. E essa comunicação que hoje nós vamos falar sobre ele deu em 1863. Então ele, como espírito, é que vem trazer a sua contribuição para a reflexão sobre o tema que nós vamos abordar hoje.
O que é mais interessante ainda é que o espírito ele conserva ainda muitas das suas características, provavelmente da sua crença, provavelmente das suas ideias ainda, mas ele já era capaz então de, como espírito, contribuir ali na codificação do espiritismo, trazendo a sua contribuição. Essa mensagem ela faz parte daquela segunda parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz ali as comunicações que Kardec juntou junto com as reflexões que ele fez sobre as passagens do Evangelho. E esse item que a gente está analisando então, o bem sofrer e o mal sofrer, ele vem nos falar dessa coragem que nos é apresentada nessa história inicial que nós lemos aqui do Espírito Emmanuel, que é uma coragem que não é essa de enfrentar os perigos materiais do mundo, que embora essa coragem possa ser louvável, mas é um outro tipo de coragem então. E é uma virtude que o próprio Lacordaire teve enquanto encarnado. Ele, em defesa ali das suas convicções, em busca ali da sua missão, como ele entendia na época, ele enfrentou impedimentos e desafios e era então um espírito que tinha propriedade para falar sobre coragem. O que ele nos traz nessa mensagem, então, é uma reflexão sobre bem sofrer e mal sofrer. Nós já temos aprendido, então, com os ensinamentos dos espíritos, que o sofrimento ele faz parte das nossas necessidades evolutivas, faz parte do nosso processo de aprendizado. E nessa comunicação, Lacordaire ele vem destacar a questão de que nós podemos sofrer bem ou mal, ou seja, podemos sofrer com proveito ou sem proveito. E ele aborda a questão dentro dessa perspectiva, né, de que somente quando nós suportamos bem as nossas provas, sem as reclamações, sem o desânimo, sem aquela falta daquela coragem no enfrentamento, essas nossas provas se revestem de um significado muito maior para nós. Elas vão representar realmente uma grande oportunidade de aprendizado. Ele vai dizer, né, dentro das suas ideias, dentro ali da sua linguagem, de que quando nos falta a nossa coragem no enfrentamento das nossas dificuldades, Deus vai nos negar as consolações. Não é exatamente que Deus nos nega as consolações, não é exatamente que Ele vai nos dizer que não vai nos ajudar porque nós estamos reclamando. É porque todas as vezes que nos falta essa coragem no enfrentamento dos nossos desafios, quando a gente já aprendeu a reconhecer que eles representam, né, algo que está dentro dessa ordem divina, que permite a cada um, segundo as suas realizações, colher os frutos dessas realizações, isso revela uma falta de confiança da nossa parte, uma falta de fé na providência divina, fé na bondade divina. E isso naturalmente, podemos colocar, né, desdobrando essa ideia do Espírito, isso naturalmente irá nos enfraquecer. Quando nós não confiamos na nossa vida, nas leis divinas, quando a gente vive imaginando que tudo está fora de controle, ou fora de ordem, ou que houve alguma injustiça, nós vamos ficar o quê? Sem a disposição desse enfrentamento. Nós vamos ter aquela convicção de que estamos no caminho certo. Por isso que ele destaca essa ideia, né, de que a coragem verdadeira é necessária para o enfrentamento das provas na vida. Ele coloca também uma ideia bem interessante, que é muito comum, que é aquela ideia de que não são colocados nunca fardos pesados em ombros fracos. Nós muitas vezes acreditamos que nós estamos vivendo uma experiência que está além dos nossos limites, mas isso é uma ilusão da nossa parte. Na verdade, nós estamos aptos a vencer e superar todas as circunstâncias de nossas vidas. Ainda que seja para dizer para elas, basta, chega, não precisamos mais enfrentar essas situações. Mas ainda assim é necessário sabedoria, ainda assim é necessário coragem, ainda assim é necessário que a gente reconheça se realmente esse basta é necessário nesse momento. Nós temos uma tendência, geralmente, né, por uma questão de acomodação, de conforto, sempre buscar as melhores experiências, as mais prazerosas, as mais confortáveis, aquelas que nos poupem ali das dificuldades. E isso nos leva naturalmente, então, a um amolecimento do nosso caráter, a um enfraquecimento.
Isso nos leva, muitas vezes, a nos tornarmos cada vez mais acomodados na vida. E até explicações baseadas na química cerebral que tenta explicar isso. Por que quando nós somos defrontados, né, por situações sempre apenas satisfatórias, a vida se torna entediante. Nós vamos progressivamente nos acostumando a essas situações e o melhor das nossas forças não surge. O espírito ele não vai por esse viés, ele vem dentro de uma reflexão que ela é mais filosófica, é mais calcada nos princípios religiosos também, que nos faz reconhecer que na nossa vida, em nossas existências, as coisas não acontecem aleatoriamente. Então, se nós não acreditamos, se nós não confiamos, se nós não aceitamos a realidade da existência como um momento de lutas, de desafios, de trabalho intenso, nós acabamos achando realmente que aquilo não pertence à nossa vida e nós acabamos fugindo de experiências que são importantes. É mais ou menos como se dessemos às crianças, aos jovens, e infelizmente alguns até conseguem, a oportunidade de fugirem dos desafios da aprendizagem, dos desafios do conhecimento que se adquire na escola. Quando ele pode se ausentar, quando ele pode fugir desse compromisso, ele tende a não desenvolver os seus potenciais. Assim também é a nossa experiência mais desafiadora na vida. E o espírito Lacordaire ele traz uma reflexão bem interessante, comparando, né, a nossa existência como a daquele militar que deseja alcançar as patentes, deseja subir na sua hierarquia ali, na sua organização. O militar ele espera os momentos desafiadores da sua atividade justamente para que ele possa receber então a ascensão ao posto que ele deseja. Ele deseja as oportunidades de crescimento. Nós temos que entender então que as situações da vida que nos levam a uma acomodação, a um conforto, a uma anulação das nossas forças, dos nossos potenciais, é como se fosse o repouso para esse militar. Se ele não desenvolve a sua capacidade e não a demonstra, ele nunca é promovido. A vida também é assim. A cada desafio que nós enfrentamos, nós temos que pensar o que esse desafio tem a me ensinar, o que ele pode me mostrar. Nem que seja para me ensinar como eu devo evitar aquele problema, como eu devo evitar aquela situação. Mas tudo que é encarado na forma de aprendizado, tudo aquilo que é encarado na forma de uma oportunidade, ao invés de tirar de nós o autoestímulo, a automotivação, ele acaba reforçando a nossa disposição em vencer essa prova ou vencer esse desafio. Então essa coragem que o espírito Lacordaire destaca é a coragem que nós temos que exercer todos os dias quando nós acordamos numa manhã e sabemos ali os desafios que nós temos ao longo daquele dia, ao longo daquela semana. Normalmente muitas pessoas até se deprimem, se sentem ali muito tristes, para baixo, quando lembram uma semana de desafio. Muitas pessoas se reportam a esse sentimento que bate, né, quando a gente entra nesse período em que a gente tem mais esforço a demonstrar, mais dedicação a exercer, quando a gente tem que fazer ali o enfrentamento das situações da vida. A gente pode ter duas escolhas nesse momento, né? Permanecermos na retaguarda, permanecermos ali isolados, permanecermos ali na nossa área de conforto, na nossa vidinha, ou irmos à luta, enfrentarmos. A experiência nos mostra que, às vezes, até momentos que nós precisamos realmente de uma pausa nas batalhas, nas lutas da vida. Mas a experiência também mostra que todas as vezes que nós recuamos, nós criamos em nós essa disposição de estar sempre rejeitando as experiências que são para nós aprendizado, que são para nós oportunidades de crescimento. Então, ao invés de nós acalentarmos esse pensamento, né, tem uma semana de problemas, uma semana de desafios, uma semana de dificuldades, pensemos, eu tenho uma semana de oportunidade de crescimento e de melhoria. Tenho uma oportunidade de desenvolver as minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas competências. É um momento em que eu vou vencer
na escala evolutiva e vou ascender, vou subir. Alguns vão pensar assim, mas eu estou cansado dessa luta, estou cansado de tanto esforço, de tanta dedicação, de estar sempre enfrentando problemas. E realmente nós precisamos dos momentos de pausa para descansar, mas nunca de momentos de estagnação. Porque até o nosso descansar, até a nossa pausa, a nossa trégua, deve ser para nos refazer, nos alimentarmos de novas forças, de novas convicções, de uma nova disposição, para daí nós prosseguirmos. O grande problema é que quando nós vamos nos habituando com frequência a sempre recuar diante dos desafios e a sempre alimentar pensamentos negativos em relação a esses desafios da vida, nós vamos gerando um quadro cada vez maior de indisposição, de paralisação das nossas forças. O Espírito fala dessa forma então porque ele, tendo cumprido a sua jornada, ele não viveu muitos anos, acho que ele viveu 60 e poucos anos ou um pouco menos do que isso, é porque já tinha vivido ali e como Espírito ele sabia, né, do quanto foi importante os desafios que ele teve, o quanto foram importantes vencer os impedimentos da vida. Algo que nem sempre nós aqui como encarnados temos essa perspectiva. Por isso que nós precisamos desses relatos, desses chamamentos que eles nos fizeram através dessas comunicações. Porque é ao ponto de vista daqueles que, tendo vencido a existência humana, tendo superado as dificuldades, vem nos dizer, olha, persista, continue, tente, esforce, não evite seus desafios, não fuja deles, enfrente-os. E se não sabe como enfrentar, procure aprender, procure descobrir. Uma das coisas que ele nos fala aqui de como nós podemos fazer essa superação nesse enfrentamento dos nossos desafios é a gente aprender a dominar os nossos ímpetos de impaciência. Aquelas atitudes que a gente assume quando a gente está achando que as coisas estão demorando demais para acontecer. Quando nós somos precipitados e agimos sem pensar, sem refletir e tomamos decisões que nos complicam ainda mais. E ele ainda vai dizer assim, né, de que nós temos que aprender a dominar a cólera, o desespero, aprender a dominar para nós, né, as nossas imperfeições que tantas vezes nos levam a agravar os nossos desafios. Às vezes a gente está numa fase da vida que não está muito boa, que as coisas não estão acontecendo como nós imaginávamos, e vem em nós um espírito de revolta, uma predisposição, um conflito, a querer acusar as outras pessoas pelas nossas insatisfações, pelo nosso descontentamento. Essa é uma outra tendência infeliz que muitas pessoas têm, nós mesmos já tivemos em outras épocas da vida, e sabe lá se ainda vamos ser provados e vir a ter isso novamente. Mas nós precisamos, sobretudo, assumir uma responsabilidade, que por mais que a gente possa dizer que as outras pessoas tenham uma participação naquilo que nos acontece, a responsabilidade essencial por tudo das nossas vidas é sempre nossa, sempre individual. E é sobre essa parte nossa individual que nós vamos responder essa falta de coragem, essa falta de enfrentar os desafios da vida. Remontando um pouco aqui a nossa história inicial, né? Em que o mensageiro do Senhor volta e diz, né, que Deus pede apenas que ele tenha coragem para continuar enfrentando as dificuldades, né, e a coragem de cumprir o próprio dever. E é isso que nós precisamos pensar todos os dias diante de uma dificuldade que nós temos. É meu dever cumprir? Eu devo realizar essa tarefa? Eu prejudicarei alguém se eu não fizê-la? Então, mesmo que ela me custe, eu irei cumprir aquilo que me cabe, ainda que me custe, porque é isso que nos promove na vida, é isso que nos faz crescer. E quando a gente descobre que a gente é capaz de vencer desafios, que a gente é capaz de superar as nossas dificuldades, a gente se sente mais fortalecido, a gente percebe que é tudo uma questão de tempo, de permitir que em nós surja todo esse potencial, toda essa capacidade. E como ele disse aqui, Lacordaire diz na comunicação, quando a gente vence todos esses obstáculos, esses desafios, né, nós podemos dizer, eu fui o mais forte.
E isso é algo que deve nos trazer sim satisfação, quando a gente é capaz de avaliar que a gente venceu desafios, venceu impedimentos, que a gente suportou os obstáculos do caminho. E é dessas retrospectivas que nós fazemos de observar o quanto nós somos resilientes, capazes de resistir e superar desafios e problemas, é que vem em nós essa satisfação que o Espírito fala de dizer-se: eu fui o mais forte. Posso não ter ganhado perante o mundo, posso não ter vencido na opinião das pessoas, mas eu agi dentro da minha consciência naquela época, eu fiz o certo dentro do que eu entendia naquele momento, porque nós também, quando fazemos as nossas retrospectivas, as nossas autoavaliações do nosso passado, a gente não pode ser rigoroso e esperar ter naquela época passada a experiência de hoje. Nós temos que nos olhar também com uma certa compaixão, uma certa tolerância pelos erros que nós cometemos. Mas aí avaliar dentro do que podíamos naquele tempo, fizemos o melhor. E é isso que traz então ao espírito a vitória. Em cada momento da sua vida, reconhecer dentro dos seus limites, das suas possibilidades, que ele está fazendo o melhor. Pode não ser o melhor para as outras pessoas, pode não ser o ideal para aquilo que se imagina que é o correto, mas é o que nós somos capazes de fazer. O que só não é cabível é fugirmos, é desistirmos, porque todo abandono, todo recuo, toda desistência sempre implicará para todos nós a necessidade de recapitulação, de retomar aquela experiência. Então, ao invés de simplesmente adiarmos para o futuro situações que teremos que novamente vivenciar, enfrentemo-las hoje, neste momento das nossas vidas. Nós estamos preparados e, se nos sentirmos fracos, peçamos a Deus para nos ajudar neste momento. Certamente os Espíritos irão nos auxiliar, nos inspirando ideias, pensamentos, irão nos confortar, irão nos fortalecer. E a gente experimenta disso o tempo todo. Depois de uma prece, a coragem que pode surgir para tomar uma decisão, realizar uma tarefa difícil, uma noite de sono em que adormecemos em oração pedindo auxílio e acordamos profundamente revigorados e até rememoramos que estivemos ali no colo de alguém que nos acalentou, que nos amparou, nos consolou e nos deu a força para o dia seguinte. Então todos nós temos esses recursos para mobilizarmos e não desistirmos das nossas tarefas. Continuemos a nossa caminhada. E se em algum momento nós acharmos que ela não nos é mais devida, reflitamos e pensemos em nossas orações, nesse diálogo com a divindade, e peçamos que Ele nos mostre se realmente temos aquele compromisso ainda ou não. Certamente a nossa consciência irá neste momento nos despertar e irá nos dizer muito claramente se algo ainda é da nossa responsabilidade ou não. Mas em tudo o que nós decidirmos, sempre ponderarmos: o que estamos fazendo é o que esperávamos que os outros fizessem? O que estamos fazendo fere, agride, ofende, magoa, desampara alguém? Daí nós podemos chegar às conclusões do que realmente temos que continuar aplicando essa coragem, essa virtude que é não esmorecer diante das dificuldades. Eu convido então neste momento para a nossa prece, em agradecimento a Deus pela bênção da vida, pedindo que o Pai, na sua misericórdia infinita, possa nos amparar, nos fortalecer em nossa jornada, dando-nos a força necessária para a superação dos nossos desafios. E que igualmente, Senhor, todos os que se encontram cansados, abatidos, desiludidos em suas lutas, possam encontrar um novo ânimo para prosseguirem em suas jornadas. Que a fé, a esperança, essa coragem de lutar todos os dias, Senhor, possa estar presente para todos nós, para todos da grande família humana. E que tenhamos a coragem, Senhor, de romper com as nossas atitudes menos felizes, com os nossos pensamentos em desarmonia com as leis universais. Que tenhamos a coragem de prosseguir em nossa jornada
com fé, com paciência, com entendimento de que vós é por todos nós e de que há para cada ser sempre o auxílio necessário para vencerem as suas provas. Permita, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.